22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro, o desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Eu sou Mancha Leonel, eu sou produtor cultural e com formação em comunicação social. Comecei minhas jornadas de trabalho na publicidade, depois em produções audiovisuais. Aí passei para produção cultural, tive um espaço que eu costumo falar que foi um laboratório musical. Transformei a minha casa num laboratório musical. Durante mais de uma década passaram inúmeros shows, mais de 3.000 shows que a gente realizou, entre shows, apresentações, gravações, enfim, outras atividades relacionadas à música e performance. E agora estou como coordenador de centros culturais e teatros pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Então, eu queria convidar agora, acho que em ordem alfabética, né? A gente pode começar pela Cássia, fazer uma breve apresentação. Primeiro, vou saudar o mestre Manuel Araújo. É uma honra estar com ele numa mesma mesa, mesmo que virtual. A Renata, o Nino e a Ana, que está aí, o Jaime também. Obrigado, Mancha, por conduzir, que conduzir uma reunião desse tipo nunca é muito fácil. Mediação é a coisa mais sofisticada que a gente faz, principalmente nesse momento, que a gente está em muitas salas diferentes. Eu sou Cássia, sempre eu começo, porque meu nome sempre foi um dos primeiros abecedários, eu sempre fui da primeira fila, mas tudo bem. Eu gosto quando eu estou no exterior, que é Navas, então começa pelo N. Atualmente eu sou professora, pesquisadora convidada do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da Unicamp, onde eu oriento jovens e jovens projetos de dança, artes cênicas e performance. Eu sou uma pesquisadora de longo curso. Eu iniciei fazendo pesquisa numa das instituições, um dos pedaços da Secretaria Municipal de Cultura, o IDARTE, onde eu publiquei alguns livros sobre a cidade, dança na cidade, há muito tempo, viu, Renata? Naquela época a gente não tinha funk, tinha o Chic Show. E eu fiz um vídeo sobre imagens da dança em São Paulo, onde tem o Chic Show, lá um livro sobre dança moderna na cidade de São Paulo, e um outro chamado Imagens da Dança em São Paulo, que está aqui. Pesquisei muito o balé da cidade de São Paulo, quer dizer, eu me considero um pouco da casa da Secretaria Municipal de Cultura, onde eu moro. Eu sou paulistana da Bela Vista. Eu sou curadora, eu escrevo um bocado sobre dança, tenho escrito muito sobre modernidade, porque eu ensino história da dança moderna, sei lá, há séculos, entendeu? E sempre trabalhando com essa tradição de ensinar o moderno aqui agora. A partir do moderno, a gente vai até a dança de corte. A partir do Brasil, a gente segue para os outros continentes. Porque senão a gente nunca chega nem na modernidade, nem na pós-modernidade, nem na dança atual. Então, sempre a centralidade está no aqui e agora, quando eu ensino história da dança. E está aqui, né? Na cidade onde eu vivo, no país onde eu vivo, construindo as trajetórias do planeta. Sou curadora de um programa agora que trabalha com um bando de artistas jovens no interior de São Paulo, que se chama Programa Qualificação Dança, que seria uma espécie de Ademar Guerra da dança, que trabalha com jovens criadores desde o ano passado online no estado de São Paulo. Emanuel. Eu sou artista plástico, né, de formação, comecei fazendo gravura e estilogravura, onde eu estudei na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. E isso fiquei em Salvador, Bahia, em Santa Amaro, onde eu nasci, né, da Purificação, no Recôncavo Baiano. Depois fui para Salvador, estudei Belas Artes, estudei gravura com o meu querido mestre, que era Henrique Oswald, que era um
professor de gravura excepcional, um homem extraordinário, filho de um grande gravador, talvez seja o primeiro gravador puro brasileiro, chamado Carlos Oswald. E Henrique foi que me introduziu a questão da gravura, mas eu já vinha de Santo Amaro com certa vontade de fazer gravura e tal. Então, eu, depois disso, trabalhei no Centro Popular de Cultura, trabalhamos com outros artistas, naquele momento, José Carlos Capinã, Geraldo Sarno, e alguns artistas, de cinema, de teatro, né? Trabalhei na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, com o Navessa, fazendo cenografia, figurino, e com Chico de Assis também, quer dizer, então, a minha formação é muito abrangente, muito aberta, né? E eu sempre procurava, né, um lugar para me expressar e para aprender, naturalmente. Depois vim para São Paulo, em 65, onde fiz minha primeira exposição de gravura, na Galeria Astreia, que infelizmente não existe mais, que era na Praça Ramos de Azevedo. E no tempo que São Paulo tinha um centro muito interessante por essa região aí do Mapping na Web, Teatro Municipal e tal. Aliás, a Galeria Astreia ficava do lado, na Praça Ramos de Azevedo mesmo. E daí fiquei para São Paulo. Em 71 eu firmei a minha residência em São Paulo, e a minha trajetória é muito complicada de explicar, assim, porque trabalhei em museu na Bahia, participei da constituição do museu e da feitura do Museu de Feira de Santana, que era um projeto do Chateaubriand, dos museus regionais. Depois passado algum tempo, dirigi o Museu de Arte da Bahia, onde eu fiz uma grande reforma do espaço e mudança de um prédio. Depois vim para a Pinacoteca, onde também fiquei 10 anos, e agora estou aqui há 16 anos no Museu Afro-Brasil. A minha contribuição em relação ao meu trabalho de escultor e de curador e de pesquisador vem desde 77, quando eu fiz o livro A Mão Afro-Brasileira, e era um livro e a exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Esse livro era um livro em que a ideia dele era exatamente de trazer um panorama, um grande panorama da arte afro-brasileira, ou de artistas afro-brasileiros, à cultura nacional. Então, desde o século XVIII, do Barroco, do século XIX, da literatura, da música popular brasileira, da música popular erudita, do teatro, e de uma nominata que depois ficou encarregado, Carlos Eugênio Marcondes de Moura, e também de uma bibliografia sobre a questão, né, que consta nesse livro. Esse livro eu logo em seguida fui convidado para ser professor visitante na Keele University de Nova York, fiquei lá 2 anos, e esse livro eu apresentei na escola, na universidade, e era, assim, absolutamente inovador, mesmo para os Estados Unidos, que não tinha um panorama tão grande sobre a cultura afro-americana. E foi daí que o David Driscoll, um artista norte-americano, que também era curador, e ele partiu para construir um livro que mais ou menos fosse paralelo ao livro A Mão Afro-Brasileira. E estou aqui nesse Museu Afro-Brasil há 16 anos, onde eu constituí o museu, tem parte da minha coleção veio para cá, uma boa parte foi doada para o estado de São Paulo, e uma outra parte continua aqui em Comodato,
E exatamente a ideia é essa, de trazer para o museu a importância da contribuição afro-brasileira à cultura nacional. A gente não pode se basear pelo toda a história do Emanuel, gente, senão a gente vai se sentir muito humilhado aqui. Nino, por favor. Boa tarde a todos, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, tendo essa chance, né, de fala e contribuição. Hoje em dia, eu acho que a fala é algo precioso e a escuta é algo ainda mais sagrado, né? Porque a escuta, eu acho que ela é mais difícil nessa situação que a gente vive hoje. Então, eu agradeço a escuta de vocês. Eu sou artista visual, né? Assim, e sou formado pela Faculdade Santa Marcelina. Eu me formei em licenciatura primeiro, depois bacharel. Antes de me formar na faculdade, eu quase fui padre, então estudei um período filosofia num seminário em Minas. Depois tive uma crise, graças a Deus, e abandonei o seminário e vim estudar artes. E vim de uma família muito simples, por causa de um padre, eu consegui uma bolsa na Faculdade Santa Marcelina. Minha família é da freguesia do Alge, eu moro em Pinheiros, mas vinha de uma eu acho importante falar isso, pensando a questão até da Semana de 22 e os espaços que se estendem periféricos. Eu vim desse lugar, então, para mim, eu acho que é importante abrir um pouco a fala para esse lugar, que eu, de alguma maneira, represento ele, eu me sinto parte disso, assim, pela escuta que eu tive de alguém e a chance que abriram no meu trabalho. Então, hoje eu tenho quase 20 anos de produção. Além de artista, eu sou orientador eu mais 2 artistas que trabalham comigo, a Carla Chaim e o Marcelo Amorim. A gente orienta jovens, entre aspas, artistas, há 11 anos, e faço da minha vida, de fato, um lugar da troca. Eu ia usar a palavra ensino, mas eu acho que ensino pode carregar uma série de signos que talvez não dê conta. Então, eu prefiro falar que eu sou esse personagem no mundo da troca, e acho que é um pouco isso minha apresentação. Obrigadíssimo, Nino. Prazer ter você aqui com a gente também. Renata? Primeiramente, licença para chegar. Me sinto lisonjeada em estar aqui no meio de tantas pessoas incríveis, e tenho certeza que tenho muito a contribuir com esse momento tão importante para a nossa cultura paulistana. Bom, meu nome é Renata Prado, eu tenho 31 anos, eu sou estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo, fui pesquisadora pela CAPES a partir do programa do PIBID, né? A temática da minha pesquisa era a Lei 10.639, a lei que estabelece todas as instituições a obrigatoriedade do ensino da África e do estudo afro-brasileiro. Eu fui pesquisadora do projeto PIBID durante 2 anos e conseguimos, né, desenvolver um projeto muito bacana das escolas da rede pública de Guarulhos, do bairro do Pimentas, que é onde a universidade fica localizada. E também sou dançarina, professora e coreógrafa de funk. Eu tenho um projeto que se chama Academia do Funk. Esse projeto tem a proposta de apresentar o funk em 2 dimensões. No campo acadêmico, né? Então, eu trago toda uma pesquisa sobre funk, sobre a história do funk e o impacto dessa transformação cultural na sociedade. E aí eu sempre trago essa narrativa para o campo teórico do projeto Academia do Funk, e no campo prático do projeto eu ofereço uma aula de dança onde onde eu desenvolvo uma didática, né, uma metodologia de ensinar funk para pessoas que nunca tiveram essa experiência de vivenciar essa cultura. Pensando no campo político, eu sou responsável por uma Frente Nacional de Mulheres do Funk. Então, a Frente Nacional de Mulheres do Funk é o primeiro projeto político feminista do movimento funk no Brasil.
Então, a Frente Nacional de Mulheres do Funk busca fazer discussões com a sociedade em relação ao movimento funk, o seu impacto cultural e até mesmo sobre políticas públicas, que é um debate muito relevante para o movimento funk. Então, a partir da Frente Nacional de Mulheres do Funk, a gente faz esse enfrentamento político para conseguir estabelecer uma narrativa do funk enquanto cultura na cidade de São Paulo. E também tenho a minha trajetória como dançarina de DJs. Meu trabalho atual hoje, enquanto dançarina, sempre trabalhar com coreografia. Eu danço com DJs de funk, como o DJ Lele e a DJ Thaís, participo de clipes. Enfim, tenho a minha vida artística relacionada à arte, num campo totalmente periférico, mas que é um fenômeno cultural. Também fui responsável por um projeto chamado Dos Tambores ao Tamborzão. Esse projeto é um espetáculo de dança que aconteceu na abertura da 6ª edição do projeto Estética das Periferias, que é realizado pela ONG Ação Educativa. E quando esse projeto existia, quando o projeto estava acontecendo antes da pandemia, a apresentação do projeto sempre tem uma cerimônia de abertura. E essa cerimônia de abertura sempre acontece no Teatro Oscar Niemeyer. E esse projeto conseguiu fazer com que o funk tivesse um espaço totalmente relevante quando a gente fala de cultura, né? Então, pensando nisso, para fazer a abertura da 6ª Mostra de Estéticas das Periferias, eu realizei, junto com o Adriano José, um espetáculo chamado Dos Tambores ao Tamborzão, que tem a proposta de trazer a narrativa da dança desde África e como essa dança africana impacta em território brasileiro. Então, o espetáculo ele tem um percurso que traz uma narrativa de dança muito voltada para as danças urbanas, né, para as danças urbanas ligadas ao hip hop, para o dancehall, para o axé, para o pagodão baiano e, claro, com funk. A ideia desse espetáculo é mesclar mesmo uma proposta de tamborzão de funk, que é o tamborzão eletrônico, com o tamborzão ancestral, que é o tambor de couro que a gente herda da África. Então, enfim, eu tenho uma trajetória ligada com funk muito grande. Eu sou nascida e criada no Itaim Paulista, extrema zona leste de São Paulo, é o último bairro da zona leste, e a minha trajetória com funk, ela parte muito desse sentido de ter apenas aquilo enquanto cultura, né? A gente sabe que o impacto cultural não tem muita abrangência nas periferias, então a periferia cria esses espaços. E é a partir desse espaço que eu tenho a minha narrativa enquanto funkeira, né? Geralmente a gente busca entender quando que a gente se envolveu com funk, quando que a gente acessa determinados espaços, mas por vezes a gente nasce nesses berços, né? Então eu poderia dizer que eu nasci no berço do funk, Zona Leste de São Paulo, que é onde surge o funk da capital, na cidade de São Paulo, cidade de Tiradentes, mais precisamente, mas ainda assim é Zona Leste, então eu posso dizer que eu nasci no berço do funk. E é com muita honra e com muito orgulho eu faço parte desse evento 22+100, que discute o modernismo, e eu acho que para discutir o modernismo em relação à cultura da cidade de São Paulo, eu acho que o funk tem que estar bem presente nesses espaços, e fico muito feliz de estar aqui. Acho que é isso, fiquei um pouco nervosa, não tem como não ficar nervosa, mas acho que consegui explicar um pouco da minha trajetória. É isso e muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Renata. Eu queria começar propondo um diálogo que traz um olhar... Eu tento fazer com que esse olhar não seja um olhar crítico em relação ao modernismo, apesar de ser um olhar crítico no sentido de análise. Mas assim, eu queria propor para que a gente começasse falando a respeito das faltas que existiram no modernismo, das lacunas que o modernismo de 22 deixou. E começo puxando uma questão que para mim é extremamente relevante, acredito que obviamente para todos nós, em relação ao quão elitista, de certa forma, e embranquecido foi
o modernismo de 22, né? A gente sabe que existem, obviamente, vários escritos, estudos do Mário, né, sobre a cultura indígena e africana no país, mas os representantes do modernismo são, em sua maioria, de elite e brancos. O próprio Mário, na verdade, acaba sendo um pouco embranquecido nesse processo do modernismo, né? E a gente tem, por exemplo, como maior representante da música do modernismo o Villa-Lobos. E na mesma época a gente já tinha o Pixinguinha como um grande maestro nacional, a gente já tinha o Lima Barreto como um grande escritor, se não me engano ele até foi convidado para participar do movimento, mas se recusou. Então assim, eu acabo tendo um pouco desse olhar de existia uma busca pela identidade nacional, né, no movimento modernista, isso dialogado com o que estava acontecendo de mais moderno na Europa, principalmente na França, mas ao mesmo tempo que existia essa busca por uma identidade nacional, também era um recorte extremamente elitizado, embranquecido. Então eu queria que a gente começasse a partir desse ponto, né, de tentar entender como que o modernismo de 100 anos atrás, mais no sentido não necessariamente de julgar os erros ou as falhas que ele existiu, mas quais os pontos que a gente tem como que não foram muito bem olhados, né, nesse sentido de cultura nacional, e que hoje, nessa revisitação que a gente se propõe a fazer desses novos modernismos, quais são esses olhares que agora a gente enxerga que não foi contemplado há 100 anos atrás e que hoje é imprescindível que se contemple quando a gente se propõe a olhar para um próximo movimento cultural brasileiro, né, no século XXI. Se eu puder chamar, eu chamo o Emanuel, que provavelmente já vai ter mais história para colocar para a gente nesse sentido. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem razão, né, dessa omissão, mas não se esqueça que isso era 22, né? Eu ia comentar isso. Está mais do século XIX do que outra coisa qualquer. Então, acho que em São Paulo, não se esqueça também que São Paulo era uma cidade pouco relevante do ponto de vista cultural em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, né? Para comparar essas duas grandes cidades, que São Paulo e Rio de Janeiro. Então, durante muitos anos, São Paulo esteve na rabada, vamos dizer, da cultura brasileira. A Semana de Arte Moderna, sempre fico me pensando sobre a semana, se de fato essa semana tinha essa intencionalidade de trazer o modernismo para o Brasil. Se pensar que os artistas da semana, fora Oswald de Andrade e o Mário, o Villa-Lobos era um compositor muito mais em cima daquela questão dele de baile, de ter suas baquianas, uma inspiração, né? A pianista, a Guilherme Novaes, era uma pianista, né, clássica, né, pianista de Chopin e tal. Então, o Brecheret era um artista acadêmico, no certo sentido. E os outros artistas, que a Zina Aita e outros artistas da semana, ficaram sempre jogados assim de lado, né? Ou seja, se deduz que a importância deles não teve essa relevância, ou não teve dos pesquisadores e intelectuais de São Paulo a mesma importância que teve depois, que teve o Oswald e o Mário. Acho que a própria Anitta também vinha com toda a sua influência da arte europeia, alemã, da qual, né, ela pintou o Homem Verde, aquela coisa que o Matisse tinha feito antes. Então, eu acho o seguinte, que a Semana de Arte Moderna, para mim, ela não poderia incluir, lembre-se também que essa semana era patrocinada pelos herdeiros do café de São Paulo, né? Quer dizer, e para essa oligarquia paulistana, negro
continuava sendo escravo, aliás, continua sendo escravo até hoje. Então, eu não vejo como essa semana poderia abranger ou convidar o Pixinguinha, que a relevância de Pixinguinha vem muitos anos depois, e é no Rio de Janeiro. Então, havia também essa separação entre Rio e São Paulo de uma maneira muito, muito clara, porque São Paulo era uma cidade pobre, como provinciana, espartana, enquanto o Rio vinha de toda da sua imponência de uma cidade imperial, né? Com toda uma tradição musical, com toda a tradição de gente, inclusive de homens, de compositores negros, como é o caso, por exemplo, do padre Maurício Nunes Garcia. Então, toda a arte do século XVIII que vai contribuir para a criação, para o barroco, para o neoclássico carioca. Então, São Paulo é uma cidade completamente, né, ausente de tudo isso, dessa tradição sequencial que vem do século XVII, XVIII, XIX. Então, acho que São Paulo ficou... Por outro lado, essa burguesia paulistana, que vinha do café, era muito ignorante, né? Porque foram para a Europa e não trouxeram absolutamente nada de novidade para cá, muito pelo contrário. Compraram sempre uma arte de segunda classe, de segunda linha, contribuíram muito pouco para esse patrimônio, né, da cidade. Vide mesmo, por exemplo, a luta que foi para se fazer, para que o Liceu de Artes e Ofícios, que vinha à busca de criar uma escola, um patronato, né, e que ficou inacabado, né, via o Ramos de Azevedo com a Pinacoteca de São Paulo, que era um espaço de reconstrução em relação à arquitetura e em relação à produção do próprio Liceu. Eu acho que essa semana tem que ser realmente pensada de uma maneira, quer dizer, tem que ser pensada agora de uma maneira mais crítica, mais severamente crítica, se é que é o caso, né? Se não, ficamos a vida toda laudando um acontecimento de burgueses, de jovens burgueses, né? Intrépidos num teatro municipal, sendo vaiado porque havia, portanto, essa incompreensão dessa sociedade burguesa de São Paulo, nativista, preconceituosa, etc, etc. Era isso que eu queria dizer, muito embora eu sempre fui uma pessoa encantada pelo Mário de Andrade, pela sua verve, né? Por sua verve que é de um extraordinário alcance. Pensar Mário de Andrade pensando no barroco brasileiro, pensar Mário de Andrade pensando no Aleijadinho, pensar Mário de Andrade nessa questão de brasilidade, depois do turista aprendiz, do Macunaíma. Quer dizer, Mário de Andrade é uma das grandes figuras dessa coisa da Semana do Modernismo de São Paulo. Eu acho até mais importante Mário do que o Oswald de Andrade. Muito embora, quando eu fiz uma exposição do Mário de Andrade na Pinacoteca de São Paulo, chamada Eu Sou um Tupi Tangendo um Alaúde, e que como elogio, o Jangalá, que era diretor do Louvre, esteve aqui e disse que ele, se fosse fazer uma exposição sobre o modernismo, ele faria igual a Pinacoteca. E para silêncio dos intelectuais paulistanos da época. Então, acho que Mário é um encantador sujeito, né? Apesar de suas contradições,
como todos nós temos, e ele, entre branco e preto, ele, não sei se ele fica mais branco ou mais preto, eu acho que fica mais preto. Então, acho que esse é um lado fascinante do Mário de Andrade, não só como poeta, mas como pensador, como articulador. Era um homem extremamente importante. Eu acho que a semana, se alguma coisa se faz jus nesse momento, é justamente Mário de Andrade, que vai na música, na busca dessa questão afro-brasileira, do candomblé, dos instrumentos, do Saia, que escreve o documento sobre os ex-votos, sobre a cultura popular brasileira. Então, Mário é totalmente um fenômeno paulistano. Acho que acaba sendo meio que colocado dessa forma mesmo, né? O Mário, ele é o intelectual do modernismo, né? O Oswald talvez seja um pouco mais o articulador, um pouco mais nesse lugar, mas o grande intelectual mesmo é o Mário, né? Seja pelos seus textos, pelas suas pesquisas, pelos trabalhos que ele desenvolveu com música também, né? Que eu vim a conhecer só recentemente a respeito do que ele produziu. A questão com o Ney da Varenga. Tá? Né? Cássia, queria sua contribuição nessa temática em relação a esses pontos de lacuna que o modernismo deixou. Claro que considerando, né, que 100 anos atrás as estruturas eram outras, mas, enfim, analisando um pouco de onde a gente vem e para onde a gente vai, como que a gente repensa esses próximos modernismos que virão. Eu fiquei pensando, quando eu recebi o e-mail de vocês, por onde que eu poderia começar dessa contribuição. Eu fui recuperar algumas questões que eu estudei lá atrás sobre modernismo, sobre modernidade, e meio que romper um pouco com que o modernismo ainda está aqui entre nós, né? Então, trabalhar o modernismo não como uma categoria cronológica, mas uma categoria qualitativa. Então, o Mário de Andrade, salve Mário de Andrade, citado por vocês dois, ele vive aqui entre nós, de certa maneira, através da sua imensa, né, uma coisa assim, uma miríade de possibilidades. Eu lembrei daquele livro dele, O Baile das Quatro Artes. Ele escrevia sobre, é um livro de ensaios onde ele fala de 4 artes. E também, no meu campo específico, ele tem uma contribuição fenomenal, que tem até aqui, olha, as danças dramáticas do Brasil, 3 volumes de danças dramáticas do Brasil. Que sim, ele é um homem do tempo dele, né? Porque ele é o tempo contemporâneo. O que é, né? Ele é um contemporâneo dessas pessoas também, tanto da elite quanto da não elite. E o contemporâneo, ele é um tempo em que a gente compartilha as mesmas problemáticas. É isso. Então, essas problemáticas eram compartilhadas lá, só que ainda, como bem disse o Emanuel, são compartilhadas agora, porque dentro da modernidade, do modernismo, como ele se coloca, talvez como um soar de trombetas na Semana de Arte Moderna, mais que uma realização, porque tudo isso foi sendo desenvolvido por vários artistas em vários caminhos depois disso. Ele está aqui também. Então, essa tensão entre a exclusão de alguns artistas, os negros, mas também as mulheres, né, colocadas de uma maneira um pouco periférica, digamos assim, nessa discussão, ela persiste até os dias de hoje. Então, assim, se tem lacuna lá na Semana de Arte Moderna, essas lacunas foram sendo preenchidas, mas muitas lacunas ainda estão para ser preenchidas. Então, pouca gente sabe, por exemplo, que houve uma dança na Semana de Arte Moderna, em 1922. Houve uma bailarina na Semana de Arte Moderna, que quando o Emanuel não se lembrava do nome da Guiomar Novaes, eu lembrei que ela dançou, a Guiomar Novaes tocou e ela dançou. E ela, praticamente, ela passa desapercebida ao longo desses 100 anos. Eu estou escrevendo agora sobre ela, porque eu dei com ela 30 anos atrás, quando escrevi esse livro Dança Moderna, pesquisando nos arquivos ainda em papel do Estado de São Paulo, e vim perseguindo essa senhora desde então.
E talvez, se tudo der certo, esse livro vai vir à luz o ano que vem. E quem é a Yvonne Domergue, que dançou na Semana de Arte Moderna? Então, assim, a não menção dela, de certa maneira, também é uma lacuna, digamos, nesse momento, de uma arte que se fazia. Mas veja só, de uma das artes, se são as 5 artes do Mário de Andrade, ou das 4 artes do Mário de Andrade, essa arte não entra. E por que não entra, exatamente, né? Dentro de uma cidade de 1922, São Paulo era uma cidade micra, perto do que ela é hoje. Minúscula, muito reacionária, aliás, ela ainda é, em algumas dos seus centros. O estado de São Paulo, em termos de corpo, porque aí nós estamos falando de questão corporal de dança, tem uma visão de dança muito tradicional, ao mesmo tempo, aqui, no caso da cidade de São Paulo, estabelecida dentro de um ambiente moderno. Que sim, né? Nós somos uma das cidades onde a Revolução Industrial faz a base de uma estruturação, onde a ética, digamos, protestante que vem do trabalho tem um embate com a ética católica, que vem também do barroco e etc., que também propõe o barroco na contracultura, etc. Mas, enfim, então, assim, tem uma questão muito preconceituosa com o corpo, mas teve dança. E que dança era essa dessa senhorita? Ela tinha visto a Isadora Duncan dançar em 1916 e tinha sido inoculada com a dança da Isadora, como milhares de garotas e garotos, que a gente vai descobrindo aos poucos, em todo lugar onde a Isadora dançava. E ela esteve na Semana de Arte Moderna. E, de certa maneira, se a gente for falar do que seria uma Semana de Arte Moderna agora, talvez a gente devesse falar em semanas de arte moderna no plural, né? Porque não dá para comparar o que é São Paulo em 1922 existe, sim, comparação, mas é muito... A gente tem que fazer umas grades de comparação muito específicas, mas o que seria, se a gente for discutir centro e bordas, o que acontece numa centralidade da cidade, que de fato é lá, a cidade, o centro de São Paulo, onde está o municipal, deixou de ser um centro nobre há muito tempo, mas ele era, e ainda tem uma simbologia para uma grande parcela de pessoas que ali estiveram ou que gostariam de ali estar, mas nós temos outros centros na cidade de São Paulo. Então, as semanas de arte moderna, eu vou encerrar depois com a Yvonne Domergue, estou abrindo um pouco de hiperlink, a gente precisava discutir um pouco, eu acho, o que é centro na periferia e o que é periferia no centro, né? Quais são as centralidades periféricas e as periferias centrais que a gente convive. E veja só, a Yvonne Domergue, de onde é que ela vem? E como que ela chega ao palco do Teatro Municipal de São Paulo? Ela vem de uma das bordas da dança. Ela é professora de dança de salão. Então, ela já vem também, e de quem que ela é professora de dança de salão? Desses rapazes da burguesia paulistana que faziam danças de salão para dançar nas noitadas, nas seratas dos salões da Avenida Paulista. Então, a Yvonne dá aula de violão e dá aula de dança de salão, e ela entra pela dança de salão num palco que já tinha recebido a Isadora Duncan, porque sim, a partir de um determinado momento, no final do século XIX, e principalmente nas 4 primeiras décadas do século XX, São Paulo recebe muitos espetáculos, ou seja, não sai todo mundo, para em Recife, um pouco em Salvador, Rio, com certeza, e pula para Buenos Aires, não para em Santos. Vai direto do Rio de Janeiro para Buenos Aires. Mas já a burguesia cafeeira começa a ter, inclusive por conta do Teatro Municipal, a receber espetáculos. Espetáculos, quais espetáculos? Vaudeville, bailarinas, mas a Isadora dançou, inclusive, em Santos, aqui em São Paulo, antes de dançar aqui no Teatro Municipal. E teve um affaire com o próprio Oswald de Andrade, a Isadora Duncan. Mas isso tudo é crônica, porque a Yvonne Domergue é uma dessas que queria ser Isadora Duncan, e ela teve uma participação através da dança de salão. Eu trouxe um pouco isso da Yvonne Domergue, de onde ela sai e como que ela chega, para a gente ver também, talvez a pergunta, e eu acho São Paulo, me parece, uma hipótese que eu compartilho com outros pesquisadores, São Paulo é uma das capitais modernas da dança do planeta. E ela não é só pela dança que se faz nos centros, na zona oeste, na periferia. Ela é pela dança que se faz
na Zona Oeste e Centro, ela é pela dança também que se faz na periferia e que fura esse tecido de difusão. E na Semana de Arte Moderna, essa ruptura, digamos assim, ter alguém que dance na Semana de Arte Moderna é como se fincasse uma bandeirinha da política cultural pública. A gente vai ter outras depois. Tem o Balé do Quarto Centenário, que é em 1954, não tão longe no tempo, mas em termos de geração, sim, mas é como se fosse uma bandeirinha. E hoje em dia, quem seria uma Isadora Duncan para dançar numa Semana de Arte Moderna? Talvez fossem, eu acho que seriam as meninas do funk, as meninas que estão no TikTok, não seriam só as que estão aqui na centralidade. Nós temos várias Isadoras Duncans. Promover uma conversa, um embate, uma zona de fronteira entre essas danças poderia ser, e entre essas manifestações que se colocam, onde se coloca a questão da vanguarda no corpo, porque já que a gente está falando das vanguardas que esses moços da Semana de Arte Moderna, alguns deles ecoavam, e alguns deles seriamente pensavam, como o Mário de Andrade escrevendo sobre tanta coisa, essa ruptura tem que ser dada. Ela está posta, a ruptura. Mas o que fazer com a ruptura? Aproximar as margens e estabelecer algum território de fronteira. E esse território de fronteira, a minha provocação é hoje, quem seriam essas Isadoras? Que trabalhavam a dança não só como arte, mas como celebração. Nesse sentido, a presença da Yvonne Domergue na Semana de Arte Moderna foi uma pequena celebração da dança. E é uma coisa que muita gente não sabe, então tem um processo também de exclusão. Retomá-lo agora através da dança pode ser uma boa para as novas Isadoras e os novos Isadoros também de São Paulo. Perfeito, Cássia. Eu também enxergo essa lacuna também, né, nas estéticas, até tanto na dança, no teatro também, né, as artes performáticas não tiveram um destaque como poderia na Semana de Arte Moderna, né? É bastante pontuado literatura e artes plásticas, né? Eu acho que é exatamente esse ponto, sabe, de conseguirmos enxergar hoje, né, atualmente, como que a gente constrói essas pontes que consigam chegar nessa estrutura que representa mesmo essa identidade nacional, sem essas lacunas. Queria agora passar para Nino e Renata, pensando justamente mais nesse futuro também, né, de esses novos modernismos que a gente se propõe a pensar, muito vindo disso, do que a Cássia colocou, até a respeito de o que é esse centro na periferia e essas periferias no centro, como que a gente antropofagiza isso, né, para usar o termo mais relacionado ao modernismo, como que a gente consome tudo isso, digere tudo isso e põe para fora de maneira que faça sentido no século XXI, né? Eu acho que agora o nosso olhar é de uma análise do que aconteceu para propor, de alguma forma, caminhos para o que virão, né? Mais do que entender o modernismo do século passado, é também a gente entender como que a gente vai se comportar no século XXI em relação a isso. Na verdade, eu estou escutando tudo e estou tentando entender também. Na verdade, quando eu fui convidado, eu até me posicionei e falei, eu não sou um historiador, eu não sou um conhecedor do modernismo e nem da semana, mas, por outro lado, a gente sabe naturalmente o que foi esta cena, o que aconteceu naquele período, de uma maneira, desculpa, superficial, né? Todo mundo conhece, e assim como o Emanuel comentou, eu fico pensando que, de fato, o que aconteceu ali e o que a gente, no nosso imaginário, construiu, de fato, né? Eu acho que a gente tem uma ideia, um imaginário muito construído devolvida pelo próprio meio, assim, né? Eu lembro, estudando artes, o próprio meio colocou um cenário da semana para a gente de um ponto um pouco glorioso, assim, né? E eu acho que hoje a gente tem a capacidade de rever. Mas mais do que rever, eu acho que esse ponto que acontece na semana de 22, ele é crucial para essa discussão de hoje. Então, se a gente está aqui hoje unidos,
por esses pontos que se passaram. Por outro lado, eu fico pensando, será que a gente não fica muito impregnado esse passado e não pensa e não reverbera esse futuro, assim, né? Eu acho que esta situação que acontece em 22, ela se repete hoje, como Emanuel mesmo comentou. Será que ainda nós somos escravizados, né? Essa pergunta, né? Por exemplo, eu acho que ela é um ciclo, né? A nossa sociedade, ela é um ciclo. Infelizmente, ela é um ciclo vicioso. E nesse ciclo vicioso, a gente repete modelos, né? Então, a gente está tentando aqui de novo reinventar uma semana. Por que a gente quer reinventar uma semana? Será que, de novo, a gente não está caindo de novo numa mesma armadilha quando a gente tenta reinventar uma semana? Será que a gente não deveria repensar, de fato, os estados hoje, seja da arte, seja na educação, seja no convívio social, seja nas trocas? Então, eu acho que tem esses parâmetros que são contraditórios, assim, né? A época de lá era uma outra época, e por isso que foi restrito, obviamente ia ser restrito, era um grupo que já era pequeno, aquela elite que se cruzavam, que se trocavam ideias, elas eram a minoria já, não dava para colocar outros, porque era a minoria que se discutia ali, e eles não estavam preocupados com o entorno. E eu acho que hoje também se repete isso. Eu, como artista, a gente vive um pouco essa situação. Eu dou orientação para mais de 70 jovens artistas. Eles também não conseguem se posicionar, se colocar dentro de um circuito. Essas situações não é... A gente não está aqui inovando nada. Essas repetições, esses ciclos, eles se continuam. Eu acho que essas reflexões, elas ajudam a gente a abrir mais uma frestinha só, para a gente poder um pouco, inclusive, nos orientar, tirar um pouco do nosso entorno, assim, perceber também as nossas próprias falhas, quando a gente consegue estabelecer um diálogo, entrar nesses núcleos. A gente está aqui como voz também, e essa voz é parte desse núcleo. Quando a gente está nessa voz, será que a gente comunga de fato com esse entorno? Será que a gente faz algo por esse entorno? Eu acho que é uma problematização, um pouco essas equiparações, assim, com a semana de 22. Eu acho que a semana de 22 tem que ser só uma reflexão, de fato, que é importante para a gente desdobrar e tentar, de alguma maneira, não repetir esses vícios, esses ciclos que se repetem a vida toda. Assim, eu trabalhei num projeto social durante 10 anos, no Campo Limpo. Eu sei um pouco como funciona, eu sei como as diferenças que são colocadas, né? Eu sei onde eu, como artista branco e tenho privilégios, eu sei como que funciona o sistema, eu não sou ingênuo. Então, eu acho que é difícil, assim, tem que aprofundar muito, e muito. A gente aqui ainda está pulindo o comecinho ainda dessa história, a gente está pulindo ainda. Eu acho que a nossa vantagem hoje, por incrível que pareça, que não é o melhor objeto, mas são as redes sociais, que sempre o que é para o bem também é para o mal, né? Ela serve muito para o bem, mas ela tem a inclinação para o mal. Mas, por outro lado, a rede social, de fato, é que está estabelecendo uma melhor comunicação e uma divisão, de fato, das culturas, qualificadas ou não. Então, eu acho que, se a semana, de fato, fosse hoje, ela teria um pouco mais de acerto, porque nós teríamos uma comunicação mais abrangente, não daria para escapar. Hoje em dia você não consegue escapar. Se você coloca uma vírgula a mais, hoje alguém vai te cobrar. Então, eu acho que hoje nós podemos pegar dessa experiência para prosperar e entender para que serve essa fala também, para que, de alguma maneira, a gente possa corrigir algumas falhas, não da semana de 22, mas as nossas falhas, porque as falhas estão aqui, as falhas estão aqui. Pegando um pouco do que você falou, junto com a fala da Cássia, me veio muito esse ponto de descentralização, sabe, de distribuição. E aí distribuição muito mais, não só no ponto financeiro da coisa, que também é óbvio que é extremamente importante e emblemático, mas também distribuição das comunicações, distribuição do conhecimento, né? Eu acho que talvez quando a gente pensa em novos movimentos, não necessariamente em repaginar uma semana que aconteceu há 100 anos atrás, mas, enfim, em pensar em novos movimentos culturais que representem essa nova cultura ou essa real cultura brasileira, a gente tem que entender
por onde ela anda e como trazer todas essas pontas soltas dentro de um grande espectro que represente esse movimento, né? Então, acabo interpretando um pouco do que você falou, muito batendo nessa tecla de distribuição, sabe? De repaginação. E aí convido a Renata para, a partir disso, né, entrar com os viés de pensamento dela, a partir desse ponto de redistribuição e de inserção do centro na periferia, periferia no centro. Como que você enxerga tudo isso, Renata? Bom, eu acho que é extremamente importante a gente buscar esse debate de tentar entender o que é periferia no centro, né? O que é centro na periferia. A gente está falando de uma cidade como São Paulo, né? Que é uma cidade extremamente gigante, né? Mas pensando em todo esse contexto que foi apresentado agora, e a partir do questionamento que foi feito, como transformar o modernismo nos novos tempos, né? Como que a gente vai conseguir trazer o novo para o novo moderno, né? Eu acho que a gente primeiro precisa reconhecer que existe uma história, um histórico de apagamento cultural muito grande quando a gente fala de cultura na cidade de São Paulo, começando pelo processo mesmo da Semana de 22 e todo o histórico que o Teatro Municipal ele carrega nesse período, né, no século XX. Então, a gente está falando de um espaço que desenvolveu uma representação cultural fundamental, não só para São Paulo, mas para o Brasil e para o mundo, né? A gente está falando do Teatro Municipal, onde a gente teve a presença relevante de diversos artistas do mundo, né? Tanto da música clássica, da música erudita. Então, a gente está falando de um núcleo cultural extremamente importante para o mundo, né? E também, quando a gente olha para esse espaço, a gente tem que reconhecer que na Semana de 22 mesmo, tinha uma visível presença da cultura branca paulistana, que, inconsequentemente, em sua maioria, era uma população ligada aos portugueses, aos italianos, aos europeus, em sua maioria, né? Então, que tipo de cultura que estava sendo representada na Semana de 22? Né? Que tipo de cultura que estava sendo protagonizada na Semana de 22? A gente está falando de um protagonismo de uma cultura branca que é legítima para a época, considerando todo o histórico colonial da cidade de São Paulo e a cultura das fazendas de café. Então, a gente tem uma forte cultura europeia presente nesses espaços e protagonizando esses espaços, mesmo sabendo que a cultura negra ela estava ali permeando aquele espaço, né? Se a gente for buscar a história do movimento funk, do movimento soul na cidade de São Paulo, a gente vai ver que num passado recente, né, a gente tinha uma forte presença da cultura negra nesse espaço que a gente está falando agora sobre como ele foi relevante para a construção cultural da cidade. Né? E aí, se a gente for mais a fundo na história, se a gente for pensar no século XX, por exemplo, que é o auge do movimento cultural dentro desse espaço do Teatro Municipal, Semana de 22 e toda essa inflamação cultural, a gente não pode negar que a cultura negra ela estava presente, mas de outras formas, né? O samba ele é uma das culturas negras mais antigas quando a gente fala de cultura negra no Brasil, né? Então, o samba ele já existia nessa época, mas o samba ele estava protagonizando esse espaço de cultura, né? É perguntar onde estava o samba na Semana de 22, né? E aí a gente está falando do samba protagonizado pelas pessoas que fazem parte da cultura do candomblé. Por exemplo, a gente sabe que o samba ele faz parte de uma cultura negra, ele descende disso, né? E apesar de ter algumas representações, vamos falar sobre o protagonismo de fato que estava sendo feito naquela época, né? Tinha samba? Tinha, claro que tinha. Mas como que o samba ele era inserido dentro desses espaços, né? Se a gente for pensar em espaço de protagonismo, né? Quem era que estava protagonizando mais, o samba ou a cultura europeia?
né? O que estava tendo dentro desses espaços? E aí, pensando que a gente precisa preencher as lacunas que o modernismo deixou, é necessário reconhecer a cultura negra e a cultura periférica enquanto arte moderna nesses próximos tempos, né? Porque o samba, indiretamente, ele estava presente nesses espaços, né? Pensando até mesmo pela arquitetura do Teatro Municipal, né? A gente olha para o Teatro Municipal, a gente reconhece alguns símbolos do samba presente naquele espaço, né? A gente sabe que a gente tem artistas como Pixinguinha e como tantos outros nesses espaços, né? Mas e aquele samba de candomblé? Né? Onde será que esse samba de candomblé estava? Né? Onde as rodas das mães de santos estavam nessa época? Né? Então, se a gente for preencher as lacunas que o modernismo deixou, a gente precisa pensar numa reparação histórico-cultural, né? Que é necessário a gente pensar no novo moderno. Né? E o novo moderno ele precisa ser feito a partir de uma reparação histórico-cultural, considerando que a cidade de São Paulo tem uma população negra gigante, né? Se a gente for olhar para as nossas periferias, quem são os periféricos, né? São os negros, são os nordestinos, que são negros, que são brancos, a gente está falando de indígenas, né? Então, a gente está falando de povos que, por sua vez, não têm a sua cultura presente dentro desses espaços, né? Porque o funk, por exemplo, trazendo a narrativa do qual eu faço parte, o funk ele já esteve presente no Teatro Municipal, por exemplo. Inclusive, eu sou a primeira dançarina de funk que teve a oportunidade de dançar no Teatro Municipal. E como eu consegui avançar nesse espaço? Né? A partir de políticas públicas, culturais, como a virada cultural. Então, na virada cultural de 2019, o Teatro Municipal foi palco, um dos principais palcos, eu diria, dessa virada cultural, onde abriu espaços para várias culturas que não fazem parte do calendário normalmente do Teatro Municipal e conseguimos fazer um trabalho muito lindo com o funk no Teatro Municipal. Então, a convite da cantora Jupe do Bairro, Linda Quebrada e todo o coletivo que foi apresentado no Teatro Municipal na virada cultural de 2019, eles me convidaram para participar enquanto dançarina de funk. E aí teve uma apresentação lindíssima, onde a Jupe fez uma homenagem a Tati Quebra-Barraco, a Deise Tigronas, a mulheres que são relevantes para a história do movimento funk no Brasil, e aí precisava de uma pessoa para protagonizar a dança, como a Cássia bem destacou na fala dela, dizendo que a dança ela fazia presente nesses espaços, mas ainda assim ela não estava sendo reconhecida de uma forma que deve ser, de fato, né? Então, Cássia, respondendo a sua pergunta, né, quem poderia ser as novas Isadoras Dantas, né? Pode ser sim as mulheres no funk. Inclusive, eu já estive presente nesse espaço, só que eu sozinha não represento uma totalidade, um fenômeno cultural como o funk é. Né? A gente precisa estar inserido nesse espaço de uma forma que realmente a gente protagonize e mostre, de fato, que o funk ele faz parte do novo modernismo. Né? A gente quer fazer parte da arte moderna, né? A gente não se contenta apenas com pequenas participações, a gente quer integrar o calendário da arte moderna de São Paulo. A gente quer fazer parte disso, porque, veja, nós somos um fenômeno cultural. O Teatro Municipal ele não abre espaço para o funk, porque a gente reconhece que, para a cultura negra, né, estabelecer algum diálogo, houve um diálogo. Né? E é por isso que a gente está aqui, é por isso que o funk está aqui hoje, é por isso que eu acredito que eu fui convidada para estar aqui hoje, para a gente dialogar a importância desse impacto cultural nesses espaços, e na semana de 22 principalmente, porque a gente está falando de uma nova arte moderna, né? E aí, representando o funk, é necessário refletir que o funk ele é um fenômeno cultural na cidade de São Paulo, tão grande que o funk ele nasce no Rio de Janeiro, mas ele vem para São Paulo, e quando ele vem para São Paulo, ele muda todo um cenário cultural, muda toda uma indústria cultural, né? Hoje o funk ele é um fenômeno cultural,
Hoje o funk ele está no Grammy. Hoje tivemos, né, a foto da MC Drica, que é uma funkeira da zona norte de São Paulo, exposta na Times Square, nas principais ruas de Nova York, sabe? Então, a gente está falando de uma cultura que é um fenômeno cultural na cidade de São Paulo e que já invadiu o mundo inteiro, né? E aí, eu me pergunto, né, como que a gente vai inserir o funk nesses próximos 100 anos dentro da arte moderna? Né? Será que é possível o funk estar presente em todos esses espaços? Será que é possível reconhecer e integrar o funk como parte da arte moderna e trazendo um protagonismo da periferia para esses espaços? Então, eu acho que eu vou encerrar minha fala por aqui e fazer com que todos que estão participando dessa conversa agora, reflita sobre a presença do funk nesses espaços, né? E o impacto do funk nos próximos 100 anos, quando a gente fala de cultura no Brasil. Porque o funk ele surge no final dos anos 80, começo dos anos 90, na cidade do Rio de Janeiro, e hoje, no ano de 2021, a gente tem um fenômeno cultural que tomou conta das periferias, não só de São Paulo, como Minas Gerais, como Espírito Santo, como Pernambuco e como o mundo inteiro, né? Se a gente for olhar nas paradas de sucesso hoje, das plataformas de streaming, o funk ele está sempre em uma disputa acirrada pelo topo, sinal que a cultura periférica ela é muito consumida. Então, acho que a gente precisa fazer um diálogo honesto e reconhecer que é necessário integrar o funk nos novos tempos, no novo modernismo e na arte moderna. Concordo, óbvio que a fala da Renata contempla bastante o funk, que é de onde ela surge, né, como ela mesma colocou, mas acrescento aí também o rap e outros movimentos de estética de periferia que também passam por esse mesmo lugar, né? Especificamente, talvez por conta de mercado, o rap hoje em dia, já, né, no início do século XXI, ele já tem um outro nível de aceitação, né? Nos Estados Unidos talvez já seja a estética de maior vendagem, então isso faz com que automaticamente ele esteja incorporado na cultura por conta dessa amplitude de vendas, né? O funk chega um pouco depois do rap, mas também, como a Renata bem disse, já está aí disputando topos das paradas, seja como música, seja como dança, enfim, em diversas formas de linguagem que eles propõem a trabalhar. Eu queria passar para a Cássia ou para o Emanuel, quem tiver mais à vontade para falar, a respeito desse novo desenho cultural que a gente busca, quais são os possíveis caminhos, né, que a gente pode olhar para traçar uma identidade nacional que esteja alinhada com a cultura produzida no século XXI. Na verdade, também o Nino, na fala do Nino, ele também pontuou bem isso, né, a respeito do que é essa nova cultura que a gente busca, né? Então, eu acho que é óbvio que a gente não tem a pretensão aqui de sair com uma resposta em relação a isso, é mais uma provocação, né, de para onde a gente tem que olhar quando a gente pensa no que estamos desenhando para a cultura brasileira do século XXI. Eu acho que nós estamos num momento de uma reflexão muito complexa da sociedade brasileira. Então, da sociedade brasileira que sempre foi excludente, né? Sempre foi expurgando tudo que não fosse, digamos, eurocêntrico, né? Então, esse é um momento complexo. Eu não sei nem se nós vamos ter forças para expurgar tudo isso já, ou de incorporar todas as manifestações sociais do Brasil. O Brasil é um país complexo, muito complexo, um país desigual, né? E essa discussão, antes de ser estética, ela é social, ela é mais social do que estética. Eu acho que a dança, a questão da música e das artes plásticas e tudo, quer dizer,
todas essas manifestações, essas linguagens, né? Todas essas linguagens são exemplos de uma sociedade em transe, né? Uma sociedade que nunca se conclui como um pensamento de nação. Então, é difícil o Brasil, é difícil tudo isso, né? E quando se fala na questão do samba, aliás, é bem clara a situação brasileira da elite e da periferia. O samba estava na periferia, né? Você vê as fotografias do rancho e de carnaval na periferia dos anos 20 contra os préstimos da Avenida Paulista, os desfiles de carros e fantasias e tal. Então, o Brasil precisaria sarar essa ferida. Esse que é o grande problema nosso, né? De resolver essas feridas abertas e que nunca foram fechadas e nunca foram pensadas como resolver essa situação, né? E, sobretudo, num país que agora está terraplanista, né? Um país que tem esse presidente que é um louco, né? E que ele é exatamente o oposto de tudo que foi construído, a sua visão terraplanista, excludente, de direita, é uma coisa que nunca se pensou no Brasil. O Brasil não chegou a formar uma identidade e acha visto isso aqui agora que está acontecendo nesse país. Então, eu não sei como é que se pode comemorar ou se pode pensar nos 100 anos mais do Brasil, sem que não seja pensando como resolver as diferentes sociedades que habitam aqui. Isso sem incluir a arte, sem incluir os índios, a produção indígena, que é importantíssima, né, para nós, e que agora a gente volta cada vez mais os olhos para a Amazônia, para a produção indígena, quer dizer. Então, é difícil essa saída e é difícil se propor uma nova ideia de Brasil a partir de agora. 100 anos é muito tempo para a gente pensar. É tempo demais, entendeu? É uma existência que talvez, o tempo de existência, alguns de nós nem chegamos a tanto. É bastante para uma vida humana, é pouco para a história, mas é bastante para a gente. Mas eu acho que a resolução desses 100 anos, junto com a questão estética e cultural, seria a resolução, de alguma maneira, que eu não sei se nós vamos chegar a isso, totalmente não se chegará, porque o totalmente não existe, mas nós estamos muito, muito longe de resolver a questão da desigualdade nesse país. E esses últimos tempos colocaram isso de uma maneira crua e nua na cara da gente, principalmente esse rito de passagem que a gente teve que viver como humanidade, que é o confinamento, a pandemia, quem pôde ficar confinado, quem não pôde, quem pôde tomar vacina, quem não pôde, enfim. E a desigualdade, na verdade, para mim, ela é uma espécie de escravatura. Existem exceções, caminhamos, sim, caminhamos, mesmo em termos do feminismo. Quando eu nasci, o mundo era menos feminista do que é hoje. Quando minha mãe nasceu, o mundo era menos feminista de quando eu nasci. Então, há conquistas, mas muito falta ser feito esse lugar nosso que é o Brasil. Então, falar disso, e que já é difícil dele falar como nação, porque, de fato, é um país continental. O que se passa, por exemplo, em Salvador não é o mesmo que se passa aqui da mesma maneira, em que pese o eurocentrismo ou a questão que vem do norte do planeta, o norte-americano centrista, que hoje é muito mais forte do que o eurocentrismo. Mas o que eu poderia dizer, assim, a curto prazo? Nós estamos vivendo, talvez, por conta de tanta convulsão e de uma crise que, enquanto
o planeta, né, num determinado momento, nos balançou e nos amedrontou. Nós tivemos convivendo muito com morte, muito com doença, coisa que talvez as populações periféricas venham vivendo há muito tempo, mas nessa magnitude de colocar todo mundo num rito de passagem, até onde eu sei, foi sem precedentes. A volta será sem precedentes? Nós vamos voltar para o mesmo lugar ou vamos voltar modificados? Então, assim, qual que é o papel de nós, povos da cultura e da arte? E aqui eu me sinto muito honrada, porque eu estou entre povos da cultura e da arte, de várias gerações, de vários lugares. Eu não sou tão jovem quanto a Renata e quanto o Nino, mas não tenho tanta experiência quanto o Emanuel, eu sou do meio aqui do caminho. Mas eu sinto que eu tenho muito a fazer, mas seria bom passar bastão também para pessoas das gerações de vocês. Nós estamos passando, de certa maneira. Não de todo, o Emanuel e eu ficaremos aqui um certo tempo. E ficaremos aqui fazendo um certo tempo o quê? Propondo rupturas. Então, quando eu falo de juntar, e quando eu falo da Isadora, quem é Isadora, São Paulo é uma cidade realmente moderna, não é simplesmente dar luz, iluminar um lado, é fazer com que essas duas luzes eventualmente se juntem em algum momento. Pode ser um começo, um rito de agregação. Se eu falo de rito de passagem, os ritos de passagem têm separação, margem, onde a gente fica suspenso, e depois agrega. Dá para viver eternamente no rito de passagem? Não, a gente não aguenta, a gente tem que fazer todo dia a mesma coisa, a gente gosta de fazer todo dia a mesma coisa. A questão do experimental, né? Que o moderno tem uma coisa, Renata, quando você fala nós queremos ser modernos, é a luz que se coloca, é o outro lado. Então, assim, o moderno não é uma fórmula. O moderno se coloca como celebração, como ruptura, como análise sistemática dos meios de produção em arte, com a questão do estudo, com a questão de uma dança, de uma arte, de uma música do seu tempo. Então, assim, expandir isso, e eu acho que talvez, se vocês me permitam, o foco seja o encontro, que não vai ser fácil. O embate entre os artistas de várias trajetórias e de várias topologias culturais da cidade. E aí, é muito interessante o que a gente está fazendo aqui, porque nós estamos pensando e olhando com microscópio e telescópio. Por isso que é bom ter gente que estuda sem parar. Estou orientando um doutoramento que está trabalhando uma menina que é funk mais dance hall. Né? Então, eu sempre orientei essas coisas assim na universidade. Flamenco, ninguém orientava, eu orientava. É isso que eu acho que tem que ser feito, umas experiências, porque a gente vai ter que agregar um pouco antes de pensar o futuro. Como disse o Nino, a questão da escuta talvez seja a coisa mais preciosa. Como que a gente escuta em arte? Com encontro de verdade. E isso talvez a Secretaria Municipal de Cultura possa pensar a esse respeito. Nesses encontros, não só em 2022, mas num programa de mais longo prazo. E a casa da Secretaria Municipal de Cultura sempre foi boa de longo prazo. Tem a Biblioteca Mário de Andrade, tem o Centro Cultural São Paulo, tem o Patrimônio Histórico, tem os teatros distritais que deveriam chamar teatros municipais. Por que a gente só chama o teatro municipal de teatro municipal? Todos são teatros municipais. Todas as casas de cultura são municipais. Então, a questão do encontro experimental talvez seja uma coisa que a gente precise fazer para descansar um pouco e seguir adiante. 100 anos vai ser a luta contra a desigualdade, inclusive artística. Ela vai acompanhada das outras. Não dá para fazer separado. Nós somos os povos da arte. É aqui que a gente vai ter que trabalhar e colocar o dedo na ferida. Eu não sei trabalhar em outro lugar. Até de vez em quando gostaria, mas eu não sei. É aqui que eu quero trabalhar. Eu escolhi e eu tenho que arcar com essa responsabilidade. Eu quero seguir com vocês e com os meus alunos e com os artistas. Eu tenho orgulho da dança que se faz no Brasil. Eu me sinto representada pela arte brasileira e pelo que vocês fazem, os artistas, nesse momento de crise. Mas precisa, acho que, juntar um pouco mais e estabelecer um estado de experiência que é o estado da modernidade, e não ficar buscando guarida em determinadas classificações. Tem que estudar, mas tem que estudar para romper com isso também. De novo, eu vou acompanhar aqui
a fala do Emanuel, né? Eu não quero ser negativista, mas é complexo a gente pensar tudo que a gente vive e diferente do que a Cássia disse, eu não sou tão jovem, eu tenho 52 anos já. E eu já vivi uma longa história, assim, desde a infância, assim, e eu vejo o ciclo, as coisas como se repetem. E tem uma complexidade muito grande quando a gente pensa cultura, igualdade, num país complexo que a gente está vivendo agora, principalmente agora, né? Sempre foi principalmente agora, pensando nessa presidência que a gente tem, como que a gente vai em busca de uma não resposta, mas como que a gente vai tentar amenizar ou construir um diálogo quase com alguém opondo ou lutando contra, né? Nós temos uma fala de um presidente que é importante, que depõe contra a cultura, que depõe contra o conhecimento, que depõe contra o amor, que depõe contra a igualdade. Como que a gente faz, como que a gente fala de arte num mundo desse, né? Onde muitas das pessoas, milhares de pessoas estão passando fome, não tem um mínimo. Como que a gente atravessa esse lugar? E aí, nesse sentido, que eu falo que eu me sinto um pouco negativista, assim, porque esse ciclo ele se repete, né, como eu havia dito, assim. Então, que eu acho que o que de fato esta união, aqui esse diálogo nosso, ele pode ser inicialmente somente uma pequena ferramenta. Eu acho que nós somos um pequeno instrumento para tentar amenizar, não para curar, mas amenizar a dor. Então, a gente pode ser esse instrumento de amenizar a dor. Eu acho que é como se fossem vagalumes numa mata muito escura e a gente, como vagalumes, tentando criar caminhos, tentando criar luz neste lugar, assim, sabe? Então, a gente vive, de fato, um lugar machucado, a gente vive um país profundamente machucado, com diferenças indescritíveis. Tem coisas acontecendo agora, neste segundo. O que a gente faz aqui é um privilégio que a gente tem que agradecer todos os dias, o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente pode falar, né? Falar de arte enquanto alguém passa fome. Então, a gente tem esse privilégio. Então, o que a gente, no mínimo, pode fazer é corrigir os nossos erros e tentar ser esse vagalume nesse caminho. E repetindo, eu acho que a semana de 22, a importância dela é criar essa lucidez de novo para a gente continuar lutando, para a gente continuar nesta tentativa e nesta busca de, no mínimo, amenizar esta dor. Bom, eu assino embaixo que a Cássia e o Nino trouxe. Eu acho que são reflexões de pessoas que chegaram primeiro que eu e vão conseguem ter um olhar muito com uma maior dimensão, e é muito bom ouvir isso, porque eu acredito que o que eu sinto faz sentido, né? Nós somos artistas, e eu acho que acho não, tenho certeza. Eu acho que ser artista no Brasil nos dias de hoje tem que amar demais isso, porque é sobre isso, sabe? A gente está sentindo na pele todo um momento caótico que, sim, Cássia, se a gente pudesse escolher, nós não seríamos artistas, mas é a única coisa que a gente sabe fazer. Eu acho que eu não sou a única que já tentou de deixar de ser artista em algum momento da vida e depois voltou. Ou se, ou pelo menos, pensou em desistir e depois acordou, viu que a arte é o que de fato nos move. E a Cássia falou de uma coisa muito interessante sobre a luta da desigualdade artística. Se a gente olhar para o mundo hoje, a gente vai perceber que o mundo ele está lutando pela desigualdade social, racial, de gênero, né? E por que a arte ia ficar de fora disso, né? Não faz o menor sentido. Então, se a arte hoje, se hoje, nos próximos 100 anos, a gente acredita numa evolução social, porque
Ainda sendo artista, eu sou militante. Eu faço parte de um movimento chamado Coalizão Negra por Direitos, que é uma das principais frentes negras contemporâneas do Brasil, que hoje atua nacionalmente e internacionalmente. E a gente, enquanto movimento negro, a gente olha para frente e a gente percebe que, de uma forma muito utópica, a gente acredita na transformação. E é por isso que a gente está nas ruas todos os dias reivindicando os nossos direitos. E quando a Cássia trouxe essa frase, a luta das desigualdades artísticas, eu falei, cara, ela trouxe a chave do nosso debate. Eu acho que é isso, a gente precisa pensar na luta da desigualdade artística, porque a arte ela é política, né? Se hoje a gente tem... bom, acho que a gente não precisa falar, acho que eu não preciso trazer esse contexto, porque eu acho que aqui todo mundo está convencido de que a arte ela é política, né? Só a gente olhar para a nossa história, a gente percebe como a arte tem uma influência no impacto político-social no nosso país. Então, precisamos sim fazer esse rito de agregação para a gente conseguir evoluir, conseguir combater essa desigualdade. Eu acredito nisso. Apesar da gente estar no olho do furacão, quando a gente fala de política, né? Quando fala de sociedade, num momento onde mais de 500 mil de pessoas foram mortas por uma doença que já tinha uma resolução, a gente sabe que iria morrer pessoas, sim, mas não precisava morrer 500 mil de pessoas, né? E pensando nisso tudo, eu acho que a arte ela tem uma contribuição com isso, sim. E hoje a gente está no olho do furacão, a gente está num momento muito caótico da nossa sociedade. E mesmo assim eu consigo olhar para frente e acreditar que dias melhores virão. Então a arte ela vai fazer parte disso. Então que comecemos pelos próximos capítulos da semana de 22 da arte moderna para a gente mostrar o novo moderno numa narrativa que busca a desigualdade. E a gente só vai fazer isso conversando, se encontrando e em busca da inclusão. É isso. Se 3 me permitirem, eu gostaria de finalizar, já que a gente ainda tem um último tempinho, pedindo para que o Emanuel, sendo o mais experiente aqui dessa nossa roda de conversa, se ele puder finalizar para a gente com uma diretriz do que você enxerga que seja possível se construir a partir dos movimentos artísticos, né, que a gente se propõe a fazer, né, da arte que a gente se propõe a construir, como bem dito pela Cássia, é isso que a gente faz, a gente não sabe fazer outra coisa, não vai dar para a gente parar agora para fazer outra coisa, mas essa é a nossa potência e as desigualdades que a gente enxerga tanto dentro da arte quanto enquanto sociedade, talvez possam ser de alguma forma impactadas com o nosso fazer artístico. Então, gostaria de te pedir quase como um conselho de alguém que já viveu isso algumas vezes, de como passar por essa turbulência toda e daqui a alguns anos poder olhar para isso e falar, bom, a gente demos alguns passos adiante, não retrocedemos. Se você pudesse falar algo para a gente, ou você também pode falar para a gente desistir, Emanuel, aí. Bem, tudo que se falou aqui, tudo que se disse é muito importante, isso serve como reflexão, né, para todos nós que estamos imbuídos dessa vivência, né, de ser artistas, num país tão diverso como esse. E eu, particularmente, quero dizer que quando eu criei este Museu Afro-Brasil, era exatamente para trazer toda essa discussão aqui para uma instituição com esse ponto de vista, né? Então, nós todos, quer dizer, tudo que se falou, tudo que se disse, é sempre muito importante. A fala da Renata, da Cássia, do Nino, somos todos dentro desse mesmo barco, né? A gente lamenta esse momento, mas a gente seguramente vai passar. Mas eu quero dizer também que o que há de vir, virá, né? E a semana discutir sobre o que a gente pode
contribuir para uma sociedade melhor, uma reflexão maior. Estamos aqui, portanto, todos nós pensando, escrevendo, trabalhando, produzindo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, quer dizer, é isso mesmo, não tem nada a não ser isso de estarmos falando e tentando entender toda essa questão de estarmos num país com essa desigualdade, com todos esses problemas sociais muito graves, né? E a gente, sei lá, se a gente tem o privilégio, porque não deixa de ser um privilégio, estar no topo de uma sociedade que começa a pensar e que trabalha em muitas direções, né? Como artista, como a Cássia, educadora, como a Renata, militante, como o Nino também como artista, e como você também, Mancha. Quer dizer, então, estamos todos nesse mesmo barco, e é isso que a gente imagina que o Brasil pode mudar na medida que São Paulo, como uma grande capital que é, uma grande cidade econômica, né? Apesar das suas distorções e de todo o recurso que ela produz, de que a gente possa dar um novo alento para a cultura brasileira, né? Já que São Paulo assumiu este papel, né? Ela é uma cidade que produz cultura, ela é uma cidade que produz dinheiro, é uma cidade que não é regionalista, ela já é uma cidade do mundo. Então, sendo assim, nos cabe a responsabilidade de estar nessa cidade que representa, portanto, uma inserção no mundo, né? Como diria um amigo meu espanhol, no mundo mundial. Então, é isso que eu acho que cabe a quem está aqui, né? De pensar, e é isso que nos cabe, né? De pensar como vislumbrar e como contribuir para um futuro muito próximo, pelo menos por esses 100 anos que está por vir. Muito obrigado. Bom, gente, então estamos encerrando aqui mais um ciclo 22 mais 100. Queria agradecer muito demais Emanuel Araújo, Nino Kais, Renata Prado e Cássia Navas pelo prazer dessa tarde compartilhada. Espero vê-los em breve e convido todos e todas e todes a acessar o 22mais100.prefeitura.sp.gov.br e olhar todo o conteúdo que está sendo feito, que está incrível. O Ciclo Modernismo 22 mais 100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SP Cine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22 mais 100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Alei Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.